Muito bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um café. E hoje eu vim trazer um tema muito pedido, que é uma palavra, bom dia Silvânia, que é uma palavra que a gente tem escutado muito nos últimos anos. Na verdade, já há muito tempo, mas desde 2019, que essa doença, que pode se tornar uma doença, tem sido abordada, que é a ansiedade. Então hoje eu vou trazer alguns dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, com alguns dados sobre isso. Vou trazer algumas práticas, uma respiração que eu escolhi para ensinar para você quando você estiver num momento de crise, que a gente trabalha muito no yoga, e trazer outros exercícios de observação diários que pode te ajudar nesse momento. E explicar mais ou menos como funciona a ansiedade dentro da gente, isso de um modo geral, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então, segundo dados da OMS, essa notícia foi tirada do R7, foi escrita em junho deste ano, né? Que eu pesquisei. Então, segundo a OMS, são 129 milhões de pessoas no mundo que desenvolveram depressão ou ansiedade em um ano. 76 milhões na ansiedade e 53 de depressão, na parte de depressão. E eu vim aqui falar, né, explicar o que é a ansiedade em si. E é o que eu sempre falo aqui nas lives. A ansiedade é não aceitar o momento presente. A ansiedade é você permitir que os pensamentos te dominem, te suguem para outro lugar. Quantas vezes você já sentou para tomar um café, comer um bolo, e você nem sente o sabor do bolo, você nem está ali presente, você está em outro lugar. E isso é a mente te levando de um lado para o outro, ou para o passado ou para o futuro. E a maioria das pessoas vivem assim, o tempo todo. Elas agem em cima dos pensamentos incessantes. A ansiedade é uma preocupação excessiva com uma ilusão, com algo que não existe, que só existe nos seus pensamentos. E tem muitas questões físicas, né, quando a gente está numa crise de ansiedade. Palpitação no peito, sudorese. Bom dia, Mari. Saudade. Hoje eu estou falando sobre ansiedade. Então a gente tem palpitação no peito, sudorese, respiração ofegante, meio que sai do controle quando vem, né, uma crise. E como identificar essa crise de ansiedade? Como identificar através da sua respiração e através das suas emoções? Porque quando a gente está numa crise de ansiedade, como a gente não está no momento presente, as emoções tomam conta. Porque as emoções, ou elas estão lá no passado ou no futuro. Se você está no momento presente, você não está numa emoção, você está num estado, que é um estado de presença. É um estado onde você se encontra aqui e agora. Então, a nossa luta, né, a nossa prática diária é justamente a gente conseguir estar nesse estado para que nada externo nos pegue ou pegue menos, né? Então, a ansiedade nada mais é do que isso. Você não está aqui, você está lá no passado ou no futuro, projetando, né, a felicidade num tempo ilusório. Então, Dani, o que eu faço quando a ansiedade chegar? Primeiro, é muito importante a gente tratar a ansiedade, porque se você não trata a ansiedade, ela pode gerar uma doença, como uma depressão. Lembrando que toda pessoa é ansiosa. A ansiedade é algo natural. O problema é quando ela domina você e você não consegue fazer nada, você não consegue focar nas suas atividades. Então, uma prática de yoga, meditação, essas práticas que muitas pessoas têm falado, ajudam muito a aliviar a ansiedade. Mas hoje eu vou trazer um exercício prático para você fazer.
né? Essa live vai ficar gravada. Então, cadê meu copo aqui? Você vai fechar seus olhos e você vai levar a sua atenção para o seu abdômen. Então, você que está aqui, se quiser fazer comigo. Então, você simplesmente vai sentar ou aonde você estiver. Vamos imaginar que você está com uma crise de ansiedade dentro do ônibus. Então, você vai fazer isso aonde você está, dentro do ônibus. Então, você fecha os olhos, percebe a coluna ereta no prolongamento, né, do pescoço no prolongamento da coluna. E leva sua atenção para o seu abdômen e você vai perceber, inspirando pela narina, o abdômen aumentando de tamanho. E exalando pela narina, o abdômen diminuindo. Você pode fazer esse movimento quantas vezes forem necessárias. E você também pode fazer uma contagem mental se você perceber que você não consegue se concentrar só com o movimento do abdômen. Então você pode inspirar, percebendo o abdômen, contando mentalmente até 5, e exalando, e você pode tentar contar o dobro até 10. Se 5 e 10 for muito para você, você pode inspirar 4 e exalar 8, ou inspirar 2 e exalar 4. Então, sempre exalar mais longo do que inalar. Então, quando você inspira percebendo o abdômen, todo o seu tronco expandindo, costela e peito, e exalando, o tronco vai diminuindo do peito, costela e abdômen. Então, perceber como a respiração caminha dentro de você e focar simplesmente na ponta da sua narina, os seus batimentos cardíacos já vão diminuir, a sua sudorese, a sua agitação mental. Então, se você procura fazer esse movimento não só no momento de crise, mas todos os dias, isso vai fazer com que o seu corpo e a sua mente abram espaço para que no momento de ansiedade não seja tão difícil de sair. Então, essa autoobservação da mente, da respiração, procure fazer todos os dias, nem que seja 2 minutos, 1 minuto. Procure colocar isso na sua rotina. De manhã, no meio da tarde, à noite. A gente sabe que é um desafio, mas é um exercício gratuito que você pode fazer onde você estiver. Você não precisa comprar em farmácia nenhuma. Isso já está em você. E é a constância. É a observação da própria respiração e como a mente, né, como os pensamentos vão acontecendo durante esse fechar os olhos e respirar. Então esse é só um exemplo. É só um exemplo de como você pode tentar controlar um momento de crise, né? Agora, se você tiver muita dificuldade de fechar os olhos, tiver muita dificuldade de concentrar a sua respiração, existem alguns outros exercícios que você pode fazer, como, por exemplo, observar o vazio. O que é observar o vazio? Eu vou trazer aqui uma metáfora de como funciona uma mente agitada. Vamos imaginar que a sua mente é uma caixa e nessa caixa tem vários objetos. Esses objetos, se tem muitos objetos dentro dessa caixa, são os seus pensamentos. Entre esses objetos não tem espaço. É um espaço muito pequenininho. Então, os objetos, a caixa é a sua mente. Os objetos são os seus pensamentos. Alguns objetos estão no passado, outros objetos estão no futuro. E entre esses objetos existe um espaço. Esse espaço entre os objetos é a sua consciência. E o que é consciência? Consciência é esse vazio, onde você consegue discernir o que é ilusão e o que é realidade. Então, quanto mais você faz esses exercícios de concentração, de respiração, exercício de contemplação, que é olhar o mar, por exemplo, ou olhar o céu e ver, observar o vazio entre as nuvens, isso é um exercício meditativo, na verdade contemplativo, que faz você abrir espaço entre esses objetos na caixa. E quanto mais você faz esse exercício,
mais você vai conseguir tirar objetos da sua mente, que são os seus pensamentos. Bom dia, Valéria. E os pensamentos, eles vão ficar mais espaçados, e a sua mente mais espaçada, e quanto mais a mente tem vazio, tem espaço, mais você vai conseguir discernir e ter clareza mental. E quando você tem mais espaço dentro da mente, entre os pensamentos, a ansiedade vai te pegar menos. Você vai conseguir perceber que você não é a sua ansiedade. Imagina que aqui é a sua mente, seus pensamentos, suas emoções, sua ansiedade, seus medos, e aqui está a sua consciência, que é a sua clareza mental, que é o seu momento presente. Então você pode estar aqui, observando o que acontece de fora. E é isso que a meditação faz. É isso que a contemplação faz. É isso que o exercício respiratório, trazer a atenção para a respiração faz. Que você tenha cada vez mais clareza de que você não é seus pensamentos. Só que os pensamentos, eles são mais rápidos que a velocidade da luz. Então, às vezes, vem um pensamento e não dá nem tempo de você perceber o que está acontecendo. E aí você se deixa levar pelo que está acontecendo e reage. E às vezes acaba agindo diante dessas reações emotivas. E quando você age e reage diante dessas sensações emotivas, normalmente o resultado não é bom. Por isso que é tão importante trabalhar a respiração e esses exercícios para que a sua mente esteja cada vez mais vazia, cada vez mais aberta. E que os pensamentos te dominem cada vez menos. Não é que você nunca mais vai pensar, não é que você nunca mais vai ter esses momentos. Você vai, porque nós somos humanos. Mas você vai conseguir, bom dia Elton, que felicidade você aqui. Mas você vai conseguir ter uma percepção maior do que está acontecendo dentro de você e não deixar que isso te invada, a ponto de você às vezes jogar essa sensação, esse mal-estar em cima de alguém. Às vezes a gente está mal e a gente joga, a gente reage em cima de alguém, em cima dessa dificuldade, em cima desse pensamento que não é você e que acaba te tomando. E é assim que a gente funciona. Esse é o sistema dentro da gente. E por a gente não saber lidar com isso, gera-se essas doenças, que hoje o tema para quem chegou agora é a ansiedade. Para quem não assistiu, assiste depois desde o início, porque lá no início eu falei sobre o percentual de pessoas com ansiedade desde 2019, que é quando começou a pandemia. Antes já tinha, só que esse número foi aumentando cada vez mais. Então eu trouxe algumas frases aqui que pode talvez abrir espaço aí em você para que você tenha mais compreensão do que está acontecendo. E por que é tão difícil a gente entender o que acontece? Porque o que gera essa doença, o que gera ansiedade, o que gera medo é a mente. E você nunca vai conseguir solucionar o que a mente faz. Como que você pode curar algo com aquilo que te adoeceu? Por isso que é tão profundo e tão difícil lidar com isso. E por isso que a gente precisa abrir cada vez mais espaço através da respiração, através da contemplação. Porque é no espaço, é na consciência que a mente não interfere. E você consegue estar aqui e agora. Bom dia, Mel. Então hoje eu vou trazer algumas frases aqui que talvez com esse tema te ajude. Quando você está preocupado, e a preocupação é o que causa ansiedade, você está numa ocupação pré, que ainda não aconteceu. Você está ocupado com algo que nem existe. Por isso você fica ansioso. Então, quando você está preocupado, você não está vivendo. Você está simplesmente existindo. Por quê? O que é viver? É estar no momento presente, saboreando um café, saboreando um bolo. Estar aqui conversando com você, eu estou vivendo, eu não estou existindo, porque eu estou aqui agora concentrada no que eu estou fazendo, bebendo o meu café.
lendo o que eu me propus a fazer hoje, estava no momento presente, um pouco antes, estudando sobre isso para trazer aqui para você uma coisa, um conteúdo bom que você possa talvez levar para a sua vida e levar adiante. Né? Esse é o objetivo desse trabalho, que isso vai expandindo cada vez mais. Então eu vou ler de novo. Quando você está preocupado, você não está vivendo, você está existindo. Você só está, o corpo, mas a sua mente está em outro lugar. Quantas vezes você está conversando com alguém e não está ouvindo verdadeiramente? Você só está ali de corpo, mas você não está presente de verdade. Quanto mais distância existe entre o perceber e o pensar, mais na vida você estará. Como assim? Quando vem uma situação na sua frente, a primeira coisa que acontece é perceber. Você percebe e depois pensa. Mas é muito rápido. Gente, é muito rápido. Você percebe e pensa. Por isso que é tão difícil controlar. Porque é a percepção, logo em seguida vem o pensamento, do pensamento você tira conclusões e dessas conclusões você age. Então, quanto mais distância existe entre percepção e pensamento, mais você estará vivo. Vivo no sentido de estar no presente. E por isso, os exercícios de respiração e contemplação e abrir vazio é tão importante. Porque imagina, né? A caixa que eu falei antes lá no início da live. A mente é a caixa, os objetos são os pensamentos. Tem tanto objeto dentro da caixa, tem tanto pensamento dentro da sua cabeça, que você não consegue perceber o que é o quê. Então você precisa começar a tirar esses objetos. A meditação vem de medicamento. Olha que coisa linda. Então você toma o seu medicamento todos os dias. E a meditação também é uma limpeza mental, é como escovar os dentes. Por isso que é tão importante, por isso que é uma prática milenar, que existe há milhares de anos e que tantas pessoas falam. Mas é um desafio e por isso é sempre falado. Mas precisa ter uma constância, igual praticar esporte. Se você corre, você quer correr e você quer atingir tantos quilômetros, você tem que praticar todos os dias. É a mesma coisa a meditação. Você quer que a sua mente seja livre? Medite todos os dias. Prática diária. E é você que tem que escolher isso todos os dias. Mais ninguém. Então o pensamento é a mente tomando posse do momento presente. Vou ler de novo. O pensamento é a mente tomando posse do momento presente. A mente ela não está no momento presente. Ela está passado e futuro. O momento presente é a consciência. Só que quando o pensamento invade o momento presente, o pensamento te joga para onde? Lá para o futuro, pagar o boleto que venceu, ou lá para o passado, para uma culpa, ressentimento, mágoa. Então o pensamento ele vai te jogando. E você precisa estar aqui consciente para que isso aconteça cada vez menos. E se acontecer, você está consciente e sabendo, ok, a minha mente não está aqui, meu pensamento está me levando para outro lugar. E a minha mente não está no momento presente. Exemplificar a mente como uma caixa cheia de objetos, que é exatamente o que eu fiz agora. Exemplificar que a mente é uma caixa, uma mente, né, conturbada com muitos objetos. Então é muito legal trazer exemplificando com metáforas, porque a mente ela é tão profunda, é algo tão profundo e tão bonito ao mesmo tempo, que a gente precisa trazer dessa forma, para ver se vai entrando aí em você, em doses homeopáticas, né? Então é um processo, gente, é um processo. Então eu vou repetir aqui, faça o exercício da respiração, bom dia Daisy, faça o exercício da respiração que eu dei anteriormente aqui na live, se você perdeu, vai ficar gravada, você pode assistir quantas vezes quiser, se puder e quiser compartilhar com pessoas que estejam sofrendo de ansiedade, que eu sei que a maioria está. É um exercício muito simples que você pode fazer onde você estiver. E observe os espaços vazios entre as nuvens, observando as ondas do mar. Observe o que está nas entrelinhas. Observe o que está entre as palavras. É nesse vazio que está o segredo. Mas ele é tão sutil que a gente não percebe. Mas é possível perceber. É possível perceber. Então, eu estou aqui já há quase 20 minutos. Agradeço a você que esteve aqui comigo. Hoje eu passei o recado que eu queria.
falando sobre a ansiedade, que é algo que está adoecendo muitas pessoas. E, inclusive, ontem eu joguei nos stories um artigo um pouco antigo do Globo falando isso, que a saúde mental, o índice de doenças mentais ultrapassou o câncer. E isso é muito sério, é muito sério. Isso precisa ser falado, isso precisa ser abordado. Infelizmente, esse não é um assunto que muitas pessoas querem ouvir, porque é difícil, não é uma coisa fácil, mas é muito necessária. Então eu agradeço aqui a sua presença e eu espero que isso realmente possa te ajudar de alguma forma e que tenha tocado o seu coração. Uma boa sexta e um bom fim de semana. Um beijo e até o próximo café.